Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar dessa tridimensão do ser humano. Essa tridimensão é o que você carrega nas suas ações. Essa tridimensão é o que você carrega para a sua vida. Você, ao mesmo tempo que você capta as realidades existenciais pelo corpo, através do seu corpo, daquilo que você vive, do que você vê, da maneira como você lida, do que você sente, é aí que você, através desse corpo, capta para a alma e para o espírito. Mas vamos, dentro desse assunto, não só ficar olhando pelo lado religioso, por mais que você saiba que eu gosto desse viés da religião que traz sentido para muitas coisas, mas a visão religiosa é uma coisa. Eu não quero que você fique fixado nessa visão religiosa, mas que você consiga transpor, transcender a essa visão religiosa. Vamos lá. Quando a gente fala do corpo, a gente está falando da vida, da saúde, desse vigor. O corpo é um bem precioso que você tem. O corpo é através dele que você tem contato com o mundo, a sua saúde. Se você está bem fisicamente, se você está bem de saúde, você tem um contato melhor com a vida, você vive melhor. Então, o seu corpo, ele precisa ser muito bem cuidado. Eu não estou dizendo de você cuidar do seu corpo a ponto de você ficar cultuando o seu corpo. Achar que, poxa, eu tenho que ter... Não, você tem que ter um corpo forte, você tem que ter um corpo saudável. Você precisa olhar para a sua vida hoje e perceber se, caramba, inserido na realidade, na minha vida, nas coisas que eu faço, como que o meu corpo responde, como que o meu corpo está, como que eu estou vivendo com o meu corpo. O seu corpo, ele pertence a algo que foi criado. Então, a beleza do corpo, o cuidado com o corpo, é para que você mantenha o belo que é a sua criação. Poxa, existem pessoas que hoje estão tão desleixadas com o seu corpo, que eu não sei se é o seu caso, mas estão tão desleixadas com o seu corpo que a pessoa fuma muito, a pessoa bebe muito, a pessoa come muito, a pessoa não dorme, a pessoa não descansa, a pessoa vive cansada. Pois se você não está, como que você pode resolver isso? Né? Se você não está, por exemplo, fazendo uma atividade física, se você está só cometendo excessos no seu corpo, abusando do seu corpo, começa a parar de fazer isso. Começa a adquirir hábitos mais saudáveis, talvez você começar a beber mais água, começar com poucas coisas, começar a beber mais água, começar a inserir mais verduras, mais frutas, fazer uma caminhada, fazer uma atividade física, começar a pegar o seu corpo e submeter o seu corpo ao seu governo, ou seja, você governar o seu corpo, você ter o domínio do seu corpo. Muitos dizem, muitos antigos dizem que quando você tem o domínio do seu corpo, quando você tem o domínio de si, você pode governar o mundo, você pode mandar no mundo, porque você manda em si. O mundo que você precisa mandar mais é o mundo, é o seu mundo. E não ficar se submetendo, por exemplo, às paixões, aos excessos. Cara, o teu corpo é precioso, o teu corpo é precioso. Então, através do teu corpo, o teu corpo estando saudável, você vai encarar a vida de uma maneira melhor. Você vai encarar a vida de uma maneira mais saudável, mais tranquila, mais viva. Você vai se sentir mais vivo, você vai se sentir mais disposto. Você vai acordar e perceber que você não está com aquele corpo como se você não tivesse descansado. Essa dimensão corporal, essa dimensão visível, ela é extremamente importante. Só que quem que cuida dessa dimensão é você. É você a pessoa indicada para cuidar dessa dimensão do seu corpo. E da alma e do espírito é a mesma coisa. Mas vamos entender, por exemplo, essa questão da alma. Quando a gente fala aqui, essa questão da alma, a gente precisa ter muita atenção, porque a alma, ela sofre os impactos do sofrimento que você tem no corpo. Calma que eu vou te explicar. Se você teve conflitos com alguém mal resolvidos, tua alma sofre. Por quê? Por conta da angústia que você carrega de não ter resolvido situações. Se você teve uma briga pesada com alguém e essa briga gerou no seu coração essa dor que você hoje precisa resolver algo com alguém, que você precisa pedir um perdão, que você precisa liberar um perdão.
e isso não aconteceu, a tua alma, ela sente essa dor. Se você é mulher, você já sabe o que é a dor do parto. Se você é homem, você sabe o que é a dor de dar uma topada no dedinho ou no dedão, no meio-fio. Cara, essa dor, ela é uma dor insuportável. É essa dor da alma, que às vezes você não consegue nem dar o nome exato para aquilo que a tua alma está passando. Hoje, se você for olhar, você passa por angústia, tem gente que passa por depressão por conta de eventos que a pessoa viveu e isso alcançou a alma da pessoa. À medida que alcançou a alma, que a alma é esse princípio espiritual do homem, esse princípio espiritual, que muitos dizem que a alma, ela não foi, na hora da concepção, não foram seus pais que conceberam a alma. Por quê? Porque os seus pais são físicos, por mais que tenham uma dimensão espiritual. Mas a concepção do que é espiritual vem das realidades espirituais. Ou seja, quando você sofre algo na alma, que você sente ali as angústias, as aflições, os medos, isso está dentro da alma. E aí você precisa olhar para essas situações e perceber como que você precisa mudar. Talvez o medo, você vai reverter o medo com a coragem. Você vai reverter o medo com situações de coragem, de vencer aquele frio na barriga e transpor aquela realidade para você vencer. Talvez você vai vencer a angústia perdoando alguém, perdoando ou pedindo perdão, liberando perdão, não ficar repetindo aquilo, remoendo aquilo. Quantas pessoas hoje remoem coisas, sabe? Você fica remoendo e a tua alma sofre com isso. Então, a dimensão da alma é a dimensão dessas relações que você vai vivendo, dessas coisas que você vai aprisionando dentro de você. E isso paralisa o seu autoconhecimento. Isso paralisa as suas ações profissionais. Isso paralisa o seu progresso enquanto pessoa. Isso paralisa a sua criatividade. Isso paralisa a sua vida em vários aspectos. Tem gente que está paralisada hoje na vida amorosa por conta de traumas na alma. Você quer ver uma coisa? Há pouco tempo, eu conheci uma pessoa que ela dizia que não ia mais se casar porque sofreu. Na verdade, não é nem que ela não ia mais se casar. Ela não ia se casar porque sofreu com alguns relacionamentos. Eu falei assim para ela, mas calma aí. Se você sofreu com alguns relacionamentos, significa que você vai sofrer com todos? Olha a crença que a pessoa desenvolve por conta de um evento negativo. Ela sofreu um evento negativo, lógico, passou anos com a pessoa, criou expectativa, pensou que ia dar certo, pensou que ia se casar e não se casou. Quando ela traz essa situação de que, calma aí, eu não vou casar nunca mais por causa de um evento negativo, a alma sofre. Por quê? Porque quando a pessoa traz essa questão de não querer casar nunca mais por conta dessa realidade negativa, ela está trazendo isso não porque ela não vislumbra um casamento, mas é porque na transição, nesse métier, nessa passagem na vida de alguém na vida dela, ela sofreu um trauma. Alcançou o quê? A alma. Se alcançou a alma, registrou. Esse registro está fixado nela. Enquanto a pessoa não entende que aquele fato não representa o futuro, não representa o resto da vida dela, através de um olhar mais misericordioso sobre ela mesma, através de um olhar de futuro, através de uma ressignificação, através de encontrar uma pessoa que possa olhar para ela e dizer assim, não, eu te amo e eu vou com você até o final, eu quero me casar. E aquilo acendeu uma luz e a pessoa fala assim, caramba, eu achava que não ia encontrar uma pessoa que pudesse dizer isso para mim e eu encontrei. Para isso a pessoa precisa ir se abrindo. E se abrir não significa que as outras pessoas irão te machucar. É o trauma que está registrado na tua alma por conta do que você passou de negativo. Então como que você vai transpor isso? Se abrindo a novas pessoas, não ficando uma pessoa armada, não ficando uma pessoa paralisada naquele tempo negativo, mas saber que pode aparecer alguém, principalmente dependendo do ambiente que você estiver frequentando, dependendo das pessoas que você estiver se relacionando, tudo isso vai gerar em você a possibilidade de acreditar
que você pode superar isso. Veja que é identificando que você consegue entender o que você está vivendo e por que você não está se abrindo a outras realidades. Poxa, se você não conseguiu tirar a carteira, existem pessoas que não conseguiram tirar a carteira. A pessoa coloca na cabeça dela, eu nunca vou tirar. Aí tenta mais uma vez, não consegue, eu nunca vou tirar. E não insiste. O negócio não é você tentar e não conseguir. O negócio é você tentar até conseguir. Tem coisas que você vai ter que tentar até conseguir. Por exemplo, tirar a carteira, você vai ter que tentar até conseguir. Sinto muito lhe dizer. Ah, mas é difícil. Ah, mas eu fico nervosa, mas eu fico nervoso. Tá. Mas esse nervosismo é por conta dos registros, talvez, das tentativas frustradas. Essas tentativas frustradas, elas aconteceram talvez porque você estava ali nervosa ou nervoso, porque você criou na sua cabeça que o instrutor estava olhando para você de uma maneira que você ficou impressionado. Só que não tem a ver com o instrutor, tem a ver com você. Você está achando que tem a ver com o instrutor. Você está achando que tem a ver com alguém. Mas não tem a ver com ninguém, tem a ver com você. Então talvez você pensar mais na gestão das suas emoções, você pensar mais no autoconhecimento, você pensar em tirar um pouco desse respeito humano, você pensar, por exemplo, que não está nas pessoas, às vezes as pessoas não estão nem pensando o que você está pensando. Às vezes você pensa, tem gente que fala assim, ó, fulano deve estar pensando assim de mim. De onde você tirou isso? Quem disse? A pessoa falou para você? Não. Se a pessoa não fala, não, mas o olhar da pessoa, que olhar? Isso precisa acontecer com você para que você tenha uma alma livre. E a tua alma livre vai fazer com que o teu corpo ele viva de maneira livre. Por que as pessoas hoje têm medo? Têm medo de frequentar um lugar, têm medo de falar com uma pessoa, têm medo de vestir uma roupa. Por que você tem esse medo? Esse medo tem a ver com os registros da tua alma. Esses registros serão vencidos com essas orientações que eu estou te dando aqui. Na verdade, essa aula que eu estou te dando aqui é para você entender que as suas ações, o seu autoconhecimento, o seu domínio próprio, ele virá a partir do entendimento dessas dimensões. Quando a gente vai para a dimensão espiritual e última, a gente fala dessa conexão com Deus. Na minha visão, por exemplo, quando eu penso na minha vida de oração, quando eu penso na leitura de livros de espiritualidade, quando eu penso na leitura da palavra de Deus, quando eu, por exemplo, vou à missa, quando eu rezo o terço, quando eu faço adoração, quando eu faço a minha meditação da palavra, que todo dia cedinho eu acordo cedo para poder fazer minha meditação. Isso, para mim, é uma conexão espiritual, ou seja, eu me conecto com Deus. Eu me conecto com aquele que é soberano sobre todas as coisas. Aquele que eu acredito, isso é fé. A dimensão espiritual está ligada à fé. Você nutre isso. Você nutre da maneira que você hoje tem um segmento. Qual é o seu segmento? Qual é o seu segmento de fé? Eu tenho meu segmento de fé. E isso não tem a ver, por exemplo, as pessoas ficam naquela coisa assim, minha religião é essa, minha religião é melhor, minha religião é isso. Cara, eu entendo a religião assim, por exemplo, vivenciando a religião católica, eu queria que isso ficasse muito claro aqui para você. Seja livre para pensar isso, não fique pensando de maneira amarrada, de maneira engessada. Dentro da minha religião católica, cara, eu procuro fazer o quê? Eu leio os documentos da igreja, eu leio o catecismo, eu leio a palavra de Deus, eu leio livros espirituais, eu gosto de ir à missa, eu gosto de nutrir essas realidades. Porque, veja, essas dimensões que habitam em mim, elas habitam em você também. E habitam em todas as pessoas. A grande questão é como que você está cuidando do seu corpo. Como que você está cuidando da sua alma. Como você está cuidando do seu espírito. Para mim, isso é primordial. Até para que eu sirva melhor as pessoas. Para que eu te sirva aqui, para que eu sirva minha esposa, para que eu sirva os meus filhos, para que eu sirva os meus alunos, para que eu sirva as pessoas, para que eu consiga olhar. Porque hoje, eu posso dizer isso para você, hoje eu consigo olhar a vida. Hoje eu consigo olhar a vida de uma maneira muito mais elevada. Não
Não que eu seja alguém elevado, não. Entenda, eu consigo olhar, quando eu olho para uma pessoa, eu consigo ver a pessoa corporalmente na minha frente. Os meus olhos, graças a Deus, eu consigo enxergar. Os meus olhos me dão a possibilidade de olhar e ver uma pessoa. Quando eu olho aquela pessoa e eu começo a conviver com aquela pessoa, eu já penso logo, poxa, essa pessoa que tem algumas dificuldades, essa pessoa que tem alguns traumas. Por que eu consigo hoje enxergar isso? Né? Quando, aquilo que a pessoa fala, por exemplo, essa pessoa que tem princípios, tem valores, essa pessoa que cultiva uma vida espiritual pelo que ela fala, pelos lugares que ela frequenta. Por que eu consigo perceber isso? Eu posso dizer isso para você. Porque eu desenvolvi isso em mim. Porque hoje, além de desenvolver, eu vou procurando nutrir essas realidades, essas 3 dimensões. À medida em que eu vou nutrindo essas dimensões e me desenvolvendo no corpo, na alma e no espírito, caramba, você consegue reconhecer quem está também nessa vibe. Você consegue olhar para a pessoa e através de uma conversa, caraca, gera uma conexão. Quantas pessoas que hoje eu tenho amizades e eu vejo assim, caramba, parece que eu já conheci aquela pessoa há muito tempo. Ou seja, existe algo além do físico que gera uma conexão. Por que as pessoas hoje, quando vão, por exemplo, fazer uma sociedade empresarial, às vezes a pessoa faz ali, assina o contrato, faz um contrato empresarial, depois de um tempo as coisas vão se desalinhando, desalinha a empresa, desalinha o convívio. Por quê? Porque a pessoa não pensou nas realidades mais profundas de uma relação. E aqui eu estou falando de uma relação empresarial. Se você tem um cara que é teu amigo, que vocês se conhecem em determinado lugar, vocês foram desenvolvendo uma amizade maneira, mas o cara está alinhado com outra coisa. O cara, por exemplo, ele não prioriza o casamento, ele gosta de trair. Ou então uma mulher que gosta de trair. Cara, aí você vai se relacionar com essa pessoa. Essa pessoa está completamente diferente do que você está buscando. E as suas ações são incompatíveis com as ações dessa pessoa. Pode dar certo? Pode. Mas a probabilidade de dar errado, não digo nem por questões financeiras, é grande. Por quê? Porque vai gerar incompatibilidades no convívio. Às vezes você termina ali, você vai para sua casa, porque você vai ficar com a sua família. A pessoa não quer, a pessoa quer ir para o bar. Tá tudo bem? Tudo bem, ela está fazendo uma escolha. Mas está desalinhado. Aí no outro dia a pessoa chega e talvez chegue um pouco mais tarde. Ou aí manda uma conversa atravessada. Tudo isso é alinhamento. Quando você está alinhado no teu corpo, cuidando da tua saúde, se alimentando bem, fazendo atividade física, ouvindo boas músicas, fazendo boas reflexões, meditando sobre a vida, fazendo exame de consciência, procurando melhorar o seu comportamento. Você olha para a tua alma, vê os seus traumas, vai curar os seus traumas, vai procurar o porquê que você tem determinadas reações, o que está registrado na tua alma, o que você passou, e você vai à procura de limpar aquilo. E depois tu olha para o teu espírito, tu vai, caramba, eu quero viver uma conexão maior com Deus, eu quero viver uma conexão maior através de uma vida espiritual, eu quero conectar-me de maneira espiritual. Você vai crescendo. Cara, quando você pensa no desenvolvimento da pessoa, você não pode esquecer, né? E aqui eu sempre digo isso para você, não posso esquecer do teu corpo, da tua alma e do teu espírito. As suas emoções, elas vão estar equilibradas quando você estiver com o teu corpo, tua alma e teu espírito bem alinhados. A sua razão, o seu raciocínio vai ser melhor. Eu abro esse vídeo aqui, por exemplo, e venho trazendo ideias, vou conversando com você, vou falando daquilo que eu penso, vou falando daquilo que eu acho, vou falando da minha família, vou falando da minha religião, daquilo que eu acredito, mas sem querer discriminar o que você acredita. E o que eu espero aqui é trazer, sim, conhecimento, ensinar a você, para que você tenha uma vida melhor. Ah, mas eu quero com isso aproveitar e implementar na minha empresa, eu quero com isso aproveitar e implementar na minha vida, eu quero aproveitar com isso e ganhar mais dinheiro. Eu não sei o que você vai fazer, eu quero aproveitar isso e melhorar o meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa, com os meus filhos. Poxa, isso vai fazer você crescer. E crescendo, florescer. Florescer onde você está inserido. Isso vai fazer de você uma pessoa que nesse mundo, nesse tempo, seja a diferença onde você está. Pô, cara, faça isso
pega tudo isso e de repente você não vai nem fazer o que eu estou falando aqui não. Você vai só se observar, só se perceber. Se você conseguir se perceber, já vai ter aí um passo muito legal. Eu quero pedir para você que chegou no final desse vídeo, para que você deixe aqui um comentário. Eu queria interagir com você. Deixa o seu like aí, se inscreva no canal, né? Precisa se inscrever no canal. E espero que esse vídeo possa ampliar um pouco a sua mente, abrir a sua visão, para que você consiga, através dessa abertura de visão, você consiga melhorar o teu corpo, você consiga melhorar a tua alma, você consiga melhorar o teu espírito. E essa tridimensão, a nutrição dessa tridimensão, faça você ter uma percepção melhor do mundo, e essa percepção melhor do mundo te faça avançar, transcender. E você vai ver que essas pequenas mudanças diárias, essas pequenas observações diárias, vai te dar uma sensibilidade absurda para as realidades. E aí você vai perceber, tem coisas que eu devo entrar, tem coisas que eu não devo. Você começa a ficar com um discernimento mais refinado, tanto sobre você quanto sobre os outros. Você começa a entender que tem problemas que não é seu, por mais que você conviva com alguém que tenha problema, mas aquele problema que a pessoa carrega não é seu. E você entende que você pode conviver com aquela pessoa, mesmo o problema não sendo seu. E tem pessoas que você vai ter possibilidade de se desvencilhar de alguns ambientes, falar, poxa, eu não vou ficar mais aqui, olha, prefiro não ficar, te respeito, mas eu prefiro me retirar porque esse ambiente para mim não está trazendo coisas saudáveis. Você vai conseguir, você vai conseguir tomar decisões difíceis com tranquilidade. Um grande abraço para você, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.